Amém, Marcos, nós já estamos ao vivo, tá bom? O Ok, link já vai estar disponível, eu vou destacar o seu vídeo aqui, tá certo? E aí, se tá você quiser bom, compartilhar algum material, já está liberado para fazer isso. tá bom. Vamos começar orando então, e em seguida a gente começa a palestra. Senhor, nós nos aproximamos de Ti nesta noite mais uma vez. Obrigado pelo novo e vivo caminho que Tu abriste para nós por meio da Tua redenção na cruz. Teu sangue é a nossa base, Tua redenção é o que nos dá direito a nos aproximar de Ti. Abençoa-nos nesta noite, se conosco nesta transmissão, fala conosco por meio da palavra, mostra-nos, Senhor, como cuidar de pessoas. Mostra-nos também que a tua palavra é suficiente no cuidado das pessoas. Senhor, fala conosco, ilumina-nos, alimenta-nos. Senhor, que a tua palavra nesta noite possa fluir livremente e alcançar cada um de nós. Por amor àqueles de quem nós cuidamos, por amor àqueles que o Senhor quer alcançar por nosso intermédio. Senhor, nós queremos ser teus servos fiéis, prudentes, zelosos, queremos cuidar dos nossos conservos, ser achados fazendo assim. Abençoa-nos, Senhor. Nós rogamos no teu precioso nome. Amém. Eu estou, então, compartilhando a minha tela com vocês. Então, nós vamos, essa noite, irmãos, dar continuidade à palestra que nós demos em janeiro deste ano. Então, essa transmissão é parte da Conferência Geração Santa de julho, que desta vez será virtual. E nas conferências Geração Santa, nós temos sempre um cuidado com os monitores. E nas últimas conferências, nós temos falado um pouco sobre o cuidado que nós devemos ter com pessoas. Esse deve ser sempre o nosso foco. Nosso serviço a Deus sempre tem de ter como foco pessoas e não simplesmente questões, né, afazeres, coisas. O Senhor cuida de pessoas. E na última conferência, então, nós falamos sobre o aconselhamento, que não é uma sugestão, mas uma ordem bíblica, aconselhai-vos uns aos outros. E falamos sobre vários versículos em que essa palavra aparece, né, aconselhamento. Se você não assistiu a essa palestra, ela está disponível na página do Instituto Vida para Todos. Nós colocamos o link no grupo de monitores Geração Santa do Telegram. Então, você pode acessar esse link. E hoje, então, nós vamos dar continuidade. E nesta comunhão desta noite, o que nós queremos falar é da importância e até mesmo da suficiência da palavra no cuidado com as pessoas, no aconselhamento, na exortação. Nós deixamos bastante claro na palestra anterior que o ponto de vista do aconselhamento é a Bíblia. Então, o que nós chamamos de aconselhamento bíblico. Nem apenas aconselhamento cristão, porque, de modo geral, o cristianismo recebeu muita influência de conceitos, de ideologias, filosofias e coisas seculares. Lógico, muitas dessas coisas podem ajudar, mas para nós que cremos na Bíblia, a nossa base deve ser sempre a palavra. Então, nesta noite, nós queremos abordar justamente isso, a suficiência da palavra de Deus no aconselhamento cristão. Então, eu gostaria de começar recordando algumas dicas com as quais nós encerramos a palestra anterior, que é, primeiro, ouvir, demonstrar interesse pela pessoa e não pelo problema. Toda vez que alguém nos procura para ter comunhão, com alguma dificuldade,
nós devemos deixar muito claro que o nosso interesse, como o interesse de Deus, é a pessoa. Nós não estamos ali interessados, curiosos, para saber qual é a dificuldade, por que problema ela está passando, mas nós queremos acolher a pessoa. Paulo deixa isso muito claro em Romanos 14, quando ele diz: acolhei-vos uns aos outros. E é interessante como essa maneira, como essa palavra é usada, né, na versão em português. Não diz apenas recebei a pessoa, mas acolhei a pessoa. Tem um aspecto muito mais humano, muito mais íntimo. Acolher. Então, nós devemos demonstrar interesse pela pessoa e não pelo problema. Devemos conhecer os princípios da palavra, e eu já quero dizer que os princípios da palavra são o tema da palestra que nós teremos aqui uma semana. Então, nós vamos continuar a tratar de aconselhamento, mas vamos ver alguns princípios da palavra com relação a certos casos específicos. Ter um coração amoroso e acolhedor. Lembre-se, nós acolhemos a pessoa, não o pecado, não a dificuldade, não o problema dela. Às vezes as pessoas estão em luta com algum pecado, com alguma dificuldade. Às vezes o pecado é grave, mas nós devemos ter a atitude do Senhor. O Senhor acolhia a pessoa, não a dificuldade dela. O Senhor acolheu a mulher samaritana, mas não o fato de ela já ter tido 5 maridos e o atual não ser o marido dela. Mas ele acolheu a pessoa e ela foi salva. Então nós precisamos ter um coração acolhedor. Também devemos conter a curiosidade. Muitas vezes nós queremos bisbilhotar, querendo saber o que está acontecendo. Calma. Primeiro acolhemos a pessoa e damos a ela a liberdade de falar. Muitas vezes as pessoas nos procuram com dificuldades delicadas, que geram medo, insegurança, receio de ser julgadas. Então, tem muitas coisas envolvidas nisso. Às vezes, para nós, o problema não é tão grande, mas para a pessoa é sempre um problema enorme. Então, nós devemos conter a nossa curiosidade nessas questões. E capacitar-se. Devemos nos capacitar, fazer cursos, assistir a vídeos, ler livros. No final da palestra da semana que vem, nós vamos recomendar vários livros que podem nos ajudar a nos capacitar para acolher as pessoas. Então, isso aqui é uma espécie de recordação do que nós falamos na palestra anterior. E vamos agora, então, ver a questão da suficiência da palavra. E para isso nós precisamos nos lembrar da condição humana. Então a Bíblia diz que nosso problema central, a razão básica por que fazemos o que fazemos, ou seja, o nosso comportamento, é o pecado que habita em nós. Então em Romanos 7, de 19 a 20, Paulo afirma, né, que se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então, nós devemos nos lembrar desse princípio bíblico. Nós não somos pecadores porque cometemos pecados, mas nós cometemos pecados porque somos pecadores. Então, o nosso comportamento, as nossas dificuldades externas, são fruto de um problema mais profundo, que é o pecado que habita em nós. Então, o pecado é a condição que resulta em comportamento. E é a herança que todos nós obtivemos em Adão. O pecado entrou por um homem e por meio dele passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, essa é a condição de todos nós. Inclusive, nós deixamos isso claro na primeira palestra,
que nós somos todos pessoas que precisam de ajuda, ajudando a pessoas que também precisam de ajuda. Quem nos procura são pessoas que precisam de ajuda, mas nós também precisamos. Somos pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Então, todos nós estamos nessa condição. Mas, na sua sabedoria, Deus nos colocou num corpo e o corpo edifica a si mesmo. Então, é dessa maneira que Deus age no Novo Testamento. Agora, pecadores têm a tendência de agir de maneira pecaminosa quando são vítimas do pecado de alguém. Então, muitas vezes, nosso comportamento pecaminoso é resultado de comportamentos pecaminosos feitos contra nós. Então, muitas das nossas dificuldades são reações. Agora, nós não precisamos necessariamente reagir pecaminosamente quando outros pecam contra nós. Todos somos pecadores? Sim. Pecamos uns contra os outros? Sim. Mas de que maneira nós reagimos à maneira como os outros agem conosco? Tá certo? Então, nós devemos tomar esse cuidado. E nos lembrar que o pecado distorce a nossa identidade, altera a nossa perspectiva, sabota o nosso comportamento e sequestra a nossa esperança. Essas 4 afirmações são bastante incisivas, mas bastante precisas também. Primeiro, ele distorce quem nós pensamos que somos. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A nossa identidade. E também muda a maneira como nós enxergamos tanto a nós mesmos, como os outros, como a situação. O nosso ponto de vista sofre alteração. Nós não vemos como Deus vê. Nós vemos como o pecado nos leva a ver. Então, ele altera a nossa perspectiva. E ele sabota o nosso comportamento. Como o Paulo fala, o mal que eu quero, eu não consigo fazer. Ou melhor, o bem que eu quero, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o que é isso? É a sabotagem que o pecado causa em nós. E, por fim, ele sequestra a nossa esperança, porque para muitos de nós, em lutas contra certas dificuldades, conflitos, situações e incertezas, dúvidas, traumas, chegamos a um momento em que nós achamos, não, eu não tenho jeito. Para outros, essa questão pode se resolver. Para mim, não. Para outros, a salvação dá conta. Para mim, não. De outros, Deus cuida. De mim, não. Então, em muitas situações, depois de tanta luta, tanta dificuldade, às vezes lutando com as armas erradas, da maneira errada, a nossa esperança fica refém da nossa situação. Ela é sequestrada. Então, o pecado faz isso. E Hebreus capítulo 3, versículo 13, usa uma expressão muito importante, que é engano, o engano do pecado. O pecado tem essa característica. Lembre-se, o pecado tem uma fonte. A fonte do pecado é o diabo. E o diabo é um mentiroso. Ele foi mentiroso desde o princípio. Então, o pecado carrega em si a essência de Satanás, que é a mentira. O engano. Ele nos engana. E muitas vezes, por falta de clareza na palavra, por falta de exercitar a nossa fé, nós cremos no engano do pecado e nos comportamos segundo esse engano. Então, essa é uma característica de todos os seres humanos.
porque todos nós herdamos o pecado de Adão. Mas vamos então falar sobre a suficiência da palavra. Primeiro, as mudanças que Deus produz em seu povo estão diretamente ligadas ao ministério da palavra. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, qual é o primeiro passo que nós damos em relação à salvação? Nós cremos, certo? Pela fé, nós nascemos de novo. E a partir daí, a palavra começa a operar em nós. Então, toda mudança que Deus quer produzir em nós, ele faz por meio da palavra. E a palavra, lógico, tem um aspecto do Espírito, a palavra é o Espírito, e a palavra tem um aspecto de luz, tem um aspecto de alimento, tem um aspecto de água que nos lava. Então, todas essas funções da palavra são o meio que o Senhor usa para produzir uma mudança em nós. Então, a palavra é a nossa principal ferramenta de mudança no aconselhamento. E o que nós esperamos ver nesta noite é que a Bíblia é 3 coisas: inerrante, suficiente e superior. 3 aspectos da palavra. Ela não erra, porque ela é a expressão de Deus. Ela é suficiente. O Senhor encerrou a Bíblia. O Senhor não acrescenta mais nada, o Senhor não retira nada dela. Ela é suficiente. E ela é superior. Os homens fazem muitos estudos da condição humana e tentam tratar da condição humana. Algumas coisas são bem-sucedidas, outras não, mas de modo geral, o tratamento que os homens fornecem lida com a condição, ou melhor, com os sintomas do problema. Raramente lidam com a causa do problema. Mas a Bíblia tem um aspecto superior, porque a Bíblia é o manual do Criador, é o manual do proprietário, o manual daquele que nos formou. Então, a Bíblia nos descreve interiormente, essencialmente. A melhor maneira de conhecer o ser humano é a Bíblia. Não são os livros de antropologia, os livros de medicina. Eles, no máximo, conseguem dar diagnósticos. Mas a Bíblia é superior a tudo isso. E eu gostaria de começar usando esse trecho de Isaías, que é bastante conhecido. Fala o seguinte: assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, esses são os versículos 10 e 11. E logo em seguida, o Senhor diz o seguinte: em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Então, eu queria que você prestasse atenção na conexão entre esses 2 trechos. Isso aqui é um trecho só. A primeira parte fala que a palavra é como chuva e como a neve. E que a chuva e a neve regam a terra, tornam a terra fecunda para produzir. Mas na segunda parte, diz o seguinte, que em lugar de uma coisa vai crescer outra. Então, aqui não tá dizendo apenas que uma árvore que não está produzindo muito, a chuva vem e faz ela produzir bastante. Não, está dizendo que é uma mudança de árvore. A mudança de fruto vem com a mudança de árvore. Porque o Senhor fala isso,
claramente no Novo Testamento, a árvore má não produz fruto bom. Não pode. E a árvore boa também não produz fruto mau. Então, se nós queremos que haja mudança de fruto, fruto aqui então é o nosso comportamento, é preciso haver uma mudança de árvore. É preciso sair da árvore do conhecimento do bem e do mal e ir para a árvore da vida. E neste trecho, o Senhor associa a mudança de árvore à obra que a palavra faz. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, a palavra vai prosperar e vai fazer essa mudança, não apenas de fruto, mas uma mudança de árvore. Ou seja, não vai simplesmente mudar o comportamento das pessoas, vai mudar a raiz das pessoas. De onde vem esse fruto? Então, o nosso trabalho como conselheiros é levar as pessoas à palavra e levar a palavra até as pessoas, para que a palavra faça essa obra de mudança, desarraigando o espinheiro e colocando no lugar o cipreste, desarraigando a sarça e colocando a murta, desarraigando as raízes do pecado, as raízes daquele comportamento, as raízes que levam a pessoa a fazer o que faz, e colocando ali outra árvore que produza bom fruto. Então, esse sempre deve ser o nosso. A palavra deve ser sempre esse guia para nós, mas não como um guia como diz, de comportamento, um manual de comportamento, e sim algo que vai mudar intrinsecamente, interiormente. Então, o poder da palavra não está na imitação ou na tentativa de mudar exterior, de mudança exterior do comportamento, e sim no poder transformador aplicado à raiz das questões, o coração. Então, o nosso problema é mais profundo que os pecados individuais que cometemos. É buscar nossa identidade fora do plano de Deus, na autonomia e autossuficiência. Então, lembre-se que quando o homem pecou, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma das características tanto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como da natureza pecaminosa, é a independência de Deus. É a autossuficiência, é achar que eu posso. Então, quando eu acho que eu posso, eu tento, por mim mesmo, mudar exteriormente. Adão fez isso quando fez aventais de folhas de figueira, e de lá para cá não houve nenhum homem, nenhum ser humano que não tenha passado por isso. Tentar fazer as coisas sozinho. Então, é uma questão, então, de perceber quem nós somos. E esse trecho de Tiago, no capítulo 1, versículos 21 a 25, fala sobre isso. Fala, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E ele diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, veja só, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, ele esquece quem ele é. Ele esquece a sua identidade. Lembre-se, nós vimos que o pecado
altera a nossa identidade, a maneira como nós vemos a nós mesmos, a maneira como nós vemos os outros. Então, muitas coisas que eu penso que eu sou, vêm porque eu me olho no espelho com os olhos naturais, me vejo do ponto de vista do pecado, ou do comportamento, ou das dificuldades, ou até mesmo de como o mundo me vê, e eu aceito isso. Aí eu saio. Quando eu ouço a palavra, eu até penso, não, tá certo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas como eu não tenho a prática da palavra, ela não se tornou ainda a minha experiência. Quando os meus sentimentos vêm, eles me confundem e eu acho que não, eu sou os meus sentimentos. Quando o pecado vem, eu me confundo e falo, não, não, eu sou os meus pecados. Quando o mundo diz que eu sou alguma coisa, eu concordo e falo, não, está certo, o mundo tem razão, é isso mesmo que eu sou. Então, o que acontece conosco muitas vezes, e lembre-se, vocês são monitores de adolescentes, os adolescentes estão descobrindo a sua identidade, estão num momento da vida em que eles precisam saber quem são. Eles estão descobrindo isso. Qual espelho eles devem olhar para se ver de fato? O espelho da palavra. Então, o versículo continua, né? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, isso é importante, perseverar. A palavra vai fazendo uma obra constante em nós. Não é uma vez que nós conversamos que eles vão entender. Não, constantemente é preciso falar para que eles perseverem na palavra. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar, ou seja, o seu comportamento vai mudar. Mas não vai mudar porque ele ouviu regras que deve ser assim, mas porque ele começou a se ver do jeito que a palavra mostra. Então a palavra revela a nossa identidade. Então nós temos maneiras de nós temos três tipos de referência para nós. O que se chama de alter-referência, ou seja, a maneira como os outros nos veem, quem os outros dizem que eu sou. Mas também tem ego-referência, que é como eu me vejo, quem eu digo que eu sou. Agora, tanto uma como outra são maneiras naturais de me ver. Como os outros me veem, é a maneira natural que eles têm. Como eu me vejo, é a minha maneira natural. Então, nós precisamos de uma terceira referência, que é a teorreferência. Quem diz que eu sou? Como Deus me vê? Quem Deus diz que a minha identidade? Qual a identidade que Deus aplica a mim? Isso ele afirma na palavra. Portanto, nós precisamos voltar para Gênesis. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Como Deus me vê? Ele me criou a imagem dele. Como ele me vê? Se você perguntar para qualquer pessoa qual a identidade dela, acho que 100% delas, né, que não conhecem a Deus, e até mesmo muitos cristãos, vão dar alguma definição de si mesmo, mas raríssimas vezes alguém dirá, eu sou a imagem e semelhança de Deus. E nós vamos ver por quê. Então, Gênesis 2:7 diz, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o pó da terra se refere ao corpo, o fôlego de vida se refere ao espírito, e a alma vivente se refere à alma. É o que nós somos: corpo, alma e espírito.
Tá certo? Então, uma definição do ser humano pode ser o seguinte. Antes disso. Essa é a identidade que nós recebemos de Deus. Essa é a identidade recebida. Porém, nós sabemos que o homem pecou. E o pecado danifica a nossa identidade. Então, nós ficamos com uma identidade danificada. A identidade do ser humano é alguém criado em imagem e semelhança de Deus. Porém, é uma identidade danificada pela queda. E uma identidade falsificada pelas percepções naturais, como nós falamos, é a maneira como eu me vejo. Eu me vejo assim. Eu sou tal coisa. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então, essa identidade é a identidade que eu percebo pelas minhas percepções naturais. Então, mas é uma identidade falsificada. Quando nós cremos no Senhor, a nossa identidade é resgatada, mas entra num processo. Até que, quando o Senhor concluir toda a sua obra transformadora em nós, nós teremos uma identidade plena. Então, essas são as cinco estágios da identidade: recebida, danificada, falsificada, resgatada e plena. E nós estamos nesse processo até atingir. Então, quem somos de fato? Nossa identidade real. Seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, caídos e pecadores em Adão na carne. Todos os seres humanos são isso. Todos têm a imagem e semelhança de Deus, mas todos caíram e se tornaram pecadores em Adão, na carne. Mas para aqueles que creram no Senhor, a definição não para aí. Porque eles foram resgatados em Cristo, nascidos de Deus no Espírito, portanto são filhos legítimos de Deus, no processo de santificação, transformação e conformação na alma, para ser totalmente semelhantes ao primogênito Filho de Deus. Então, essa é a nossa identidade. É a identidade de todo ser humano que creu no Senhor. Então, quando as pessoas dizem, eu sou depressivo, ou eu sou ansioso, ou eu sou tal coisa, essa não é a minha identidade. A minha identidade é que eu sou um pecador que ganhou graça. E agora estou num processo de transformação até atingir a minha plena identidade, que é ser conformado à imagem do seu Filho. É isso. E é assim que nós devemos ver cada um dos irmãos que nos procuram, cada um com o seu problema, com a sua dificuldade. Porque, embora hoje eles sejam assim, Deus não os vê, eles tenham essas dificuldades, esses problemas, Deus não os vê assim. Então, em 1 João 3, nós temos um bom embasamento bíblico para isso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Hoje, nós ainda não nos vemos como... não o vemos como Ele é, portanto, não nos vemos como deveríamos ver-nos. Não nos vemos como Deus nos vê. Mas Deus já nos olha do ponto de vista da eternidade, com a obra consumada. Então, nós somos filhos de Deus. Ainda não em plenitude,
mas porque a obra não foi completada, mas essa já é a nossa identidade. E, continuando a ver a suficiência da palavra, nós temos esse trecho em Salmos 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Veja, são funções que a palavra tem de nos transformar. Então, aqui fala, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é a palavra e ela restaura a alma. E a palavra restaurar aqui quer dizer revigorar, renovar, reparar. Uma vez que nós cremos no Senhor, e nós cremos porque a palavra foi anunciada a nós, esse processo continua, a palavra continua a operar em nós. Opera a fé inicial para que nós creiamos e nasçamos de novo, mas também opera a transformação. E Paulo deixa isso muito claro em 2 Timóteo 3, 16, 17, que é um trecho bem conhecido. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, por meio dessas funções da palavra, nós vamos sendo aperfeiçoados. A palavra aperfeiçoar em grego tem também o sentido de tornar completo, pleno. Então, o que acontece hoje? Nós somos homens de Deus, mas não ainda plenos. Mas a palavra está trabalhando em nós. E quando essa obra for concluída, nós estaremos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Percebe? Não é no comportamento que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha em nós, no nosso ser. E, além disso, nós temos a questão da natureza divina, uma vez que nós cremos no Senhor. Então, ele fala que, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, tudo isso já foi instalado em nós. Nós ainda não vivemos isso plenamente, mas essas coisas já estão em nós e isso nos conduz à vida e à piedade. Lembre-se, a palavra piedade significa parecer-se com Deus. Piedade é parecer-se com Deus. Sem dúvida, nós ainda não nos parecemos com Deus. Não em tudo. Mas estamos num caminho, estamos num processo. Pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas, ou já nos foram doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas. Quando alguém nos procura com alguma dificuldade e nos apresenta um problema, se nós focamos no problema, nós nos perdemos. E geralmente é assim que as pessoas nos procuram, com o foco no problema. Eu tenho isso. Eu padeço disso. Eu sou assim. O que nós devemos fazer? Devemos mudar o foco para as promessas de Deus. Promessa é algo que ainda não se cumpriu, mas vai. Claro, dependendo de quem prometeu. Agora, Deus é aquele que cumpre as promessas. E as promessas dele para nós são preciosas e muito grandes. Então, o aconselhamento, parte do aconselhamento também é levar o aconselhado a crer nessas promessas e não nos sentimentos dele, e não na condição atual dele, e não no conflito que ele está sofrendo, e não na luta que ele tem travado e muitas vezes tem perdido.
tem sido derrotado. Quando nós nos focamos nisso, nós perdemos o alvo das preciosas e muito grandes promessas de Deus. E aí fala, para que por elas vos torneis coparticipantes ou participantes da natureza divina. Quando nós cremos no Senhor, a vida divina e a natureza divina são dispensadas a nós. Nós nos tornamos participantes dessa natureza. Hoje ela ainda não é plena, então ela não se expressa plenamente. Nós ainda expressamos muito da nossa velha natureza, mas o Senhor está trabalhando. E a palavra é chave para que isso aconteça. Né? Por meio da natureza divina que nós nos livramos das corrupções, ou da corrupção das paixões que há no mundo. Então, por meio disso, o Senhor tem trabalhado em nós. O Senhor tem usado a sua palavra. Quanto mais nós obtemos da palavra, quanto mais permitimos que a palavra trabalhe em nós, mais do próprio Deus é acrescentado a nós. Mais da natureza divina é acrescentado a nós. E isso nos livra das corrupções, da corrupção, das paixões que há no mundo. Então eu quero reforçar bastante essa questão, porque aconselhamento, irmãos, não é simplesmente uma mudança de comportamento. É um operar de Deus no coração das pessoas, porque é do coração que procedem todas as coisas. Então, a palavra tem essa propriedade. Ela opera. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes e ela opera em nós. Ela separa a alma do espírito, as juntas e medulas, e ela produz esse fruto diferente, esse outro fruto, porque a palavra tem a novidade de vida e ela então pode produzir um novo fruto em nós. Então, essa é a palestra de hoje acerca da eficácia da palavra de Deus, acerca do fato de a palavra de Deus ser inerrante, eficaz, superior e poderosa para causar em nós essa mudança que nós tanto almejamos. Então, o aconselhamento bíblico é, primeiro, aplicar essa palavra, conduzir as pessoas à palavra, na verdade, conduzir a Deus por meio da palavra e mudar o foco e a fé das pessoas. Nós, quando estamos num conflito, num problema, numa dificuldade, o nosso foco é o problema, é o conflito. Nós queremos nos livrar daquilo. Então vamos mudar o foco. Vamos nos focar na palavra e nas promessas que a palavra faz. Grande parte do aconselhamento é lembrar o aconselhado que Deus fez preciosas e muito grandes promessas. E Ele é o que cumpre. Ele é o que faz. Tá certo? Então, nós vamos parar por aqui na nossa palestra. E vou até parar de dividir a tela para que vocês... então, nós vamos parar a transmissão pelo YouTube, mas vamos continuar no Zoom. E vocês, então, se tiverem perguntas ou dúvidas ou algo para compartilhar, vocês podem fazer. Está bem? Amém. Vou encerrar agora a nossa live. E aí, os que nos acompanham no YouTube, que são monitores e estão no Telegram, podem ainda entrar na sala do Zoom, pois nós temos muitas vagas ainda, Sim. tá bom? Temos várias vagas. É isso aí.